Oi, gente, tudo bem com vocês aí? Bom, passando hoje para deixar um exemplo de esforço normal, né? Eu já deixei uma atividade no ambiente virtual lá, né, no Classroom. Deixei um vídeo também explicando o conteúdo, assim, bem sucintamente, né? Mas como vocês pediram, eu trouxe os exemplos. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para quem está precisando mesmo, né? Bom, vamos lá então. Então, o primeiro exemplo, eu peço para determinar o deslocamento vertical do ponto B. Então, a estrutura é essa aqui, uma estrutura engastada. Ela tem uma área de seção transversal de 10 cm² e um módulo de elasticidade aqui. E eu peço para calcular o deslocamento desse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho uma aplicação de força de 10 kN. Bom, então vamos lá. Para fazer o cálculo do deslocamento vertical no ponto B, a gente vai usar essa equação aqui, ó, que é o ΔL, né? ΔL é igual a força normal vezes o comprimento do elemento dividido pela área do elemento e o módulo de elasticidade. A área do elemento a gente já tem, ó, é 10 cm². O módulo de elasticidade a gente também já tem. O comprimento do elemento, que elemento que é esse, né? Então, a primeira pergunta, que elemento que é esse? Quando essa força é aplicada nesse ponto B, a gente está considerando que os elementos são rígidos, né? Então eles não sofrem deflexão. Então esse elemento aqui, ó, esse elemento que eu chamei de 2, ele não vai entortar, né? Ele não vai sofrer deflexão. A gente não está considerando isso nos exercícios. Então esse elemento aqui que eu chamei de elemento 1, ele vai sofrer um alongamento. E devido a esse alongamento, eu vou ter um deslocamento vertical, né? Então, que comprimento que é esse, ó? Esse comprimento de 2 metros é esse L0 aqui, ó. Então, a gente precisa encontrar qual que é a ação da força normal, qual que é o valor da normal nesse elemento 1, que vai gerar um alongamento desse elemento 1. Então, a gente precisa encontrar essa força normal. É só isso que a gente precisa encontrar para resolver o exercício. Aplica na equação aqui. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou substituir os vínculos pelas reações de apoio. Então, eu vou tirar esse vínculo, esse engaste aqui. O que vai aparecer? Vai aparecer uma força vertical no ponto A, eu chamei de VA, uma força horizontal, que eu chamei de HA, e um momento, que eu chamei de MA. É o engaste, então ele impede o movimento vertical, o movimento horizontal, e ele impede também o giro. Pois bem, mantive os 10 kN aqui, que é a força externa, né? Então, segundo ponto, pelas reações de equilíbrio, eu vou encontrar as reações de apoio, né? Então, primeiro, o somatório de força na horizontal tem que ser igual a zero. Adotei um referencial para a direita positivo. Então, o que eu tenho de força horizontal nessa estrutura? Só o HA. Então, HA é igual a zero. Bom, depois, somatório de vertical tem que ser igual a zero. Adotei um referencial para cima positivo. O que eu tenho de vertical na estrutura? Eu tenho VA para cima, então é positivo, e eu tenho 10 para baixo, então é menos 10, isso é igual a zero. Então, VA é igual a 10 kN. E depois, por último, a somatória de momento. Então, a somatória de momento eu fiz em relação ao ponto A, a somatória de momento tem que ser igual a zero. Considerei aqui minha orientação, né? Então, horário eu considerei positivo. Bom, então começando a somatória de momento. Eu tenho um momento aqui no ponto A. Ele é horário ou ele é anti-horário? Ele é anti-horário. Se ele é anti-horário, ele é negativo. Então, menos MA. Depois, HA gera momento? No ponto A, não. A linha de ação da força está passando em cima do ponto. Então, não gera momento. VA gera momento? Também não. Ó. A linha de ação de VA está passando em cima do ponto A. Então, também não gera momento. Os 10 kN geram momento no ponto A? Bom, sim, né? A linha de ação da força está aqui, ó. Então, a linha de ação da força, qual que é a menor distância entre a linha de ação da força e o ponto A? Essa distância aqui, ó. Então, essa distância é de 2 metros, né? Então, vai ser 10 kN, aqui, ó, 10 vezes 2 metros. Então, menos MA mais 2 vezes 10, isso é igual a zero. Isso aqui é a somatória de momento. Então, MA é igual a 20 kN vezes metro, né? Então, aqui estão as nossas respostas. Essas são as reações de apoio. Bom, vamos para o diagrama de corpo livre agora. Então, eu vou pegar essas reações de apoio que eu já encontrei o valor e vou só substituir pelas reações que eu encontrei. Só isso que eu fiz.
Se ficou dúvida, eu não sei se isso aqui está certo, está errado. Ora, faça de novo. A somatória de momentos, a somatória de forças na horizontal e vertical, isso tem que dar 0. E a somatória de momento em relação a qualquer ponto, isso também tem que dar 0. Tá? Bom, então agora vamos para o diagrama de normal. Agora a gente tem que encontrar a normal em cada elemento. Né? Então como que a gente faz isso? Aqui está o diagrama de corpo livre. Eu vou pegar uma folha de papel e vou colocar em cima da seção que eu quero encontrar a força normal. Então, ó, coloquei aqui do lado direito, continua a estrutura normal, né? Eu peguei uma folha de papel e coloquei nesse ponto aqui, ó. Então, eu quero encontrar normal nesse ponto, nessa seção transversal. E aí eu vou fazer a somatória de força normal nessa seção. Então, eu olho para cima, qual que é a somatória de normal que eu tenho? Eu tenho 10 tracionando, tem mais alguma coisa? Não. Então, eu tenho 10 de tração. Bom, eu posso cortar o mesmo ponto e olhar para baixo. Qual que é a somatória de normal que eu tenho? Também 10 de tração, ó. Tem que dar a mesma coisa. Vou mudar o ponto aqui, ó, que eu estou cortando. Então, eu coloquei um pouquinho mais para baixo. Qual que é o valor? 10 de tração. Então, quer dizer que todo esse elemento aqui, ó, ele está sendo tracionado de 10 kN. Bom, vamos fazer um outro corte. Vamos fazer um corte nesse outro elemento aqui agora. Ó. Então, cortei aqui. Qual que é o valor da normal nessa seção de corte? Qual que é a força de tração ou compressão que está aparecendo aí? Então, não tenho, né? Eu não tenho nenhuma força tracionando ou comprimindo essa barra aqui. Ó. Então, eu posso olhar para a direita, eu posso olhar para a esquerda, não vou ter valor de normal. Então, aqui embaixo é nulo. E aqui nesse elemento eu tenho 10, constante em toda a barra. Tá? Então, esse é o nosso diagrama de normal. Bom, então agora a gente vai calcular o deslocamento vertical do ponto B. Aqui está o meu diagrama de normal, e aí eu vou aplicar a equaçãozinha lá. Ó. Então, ΔL é a normal vezes L0 dividido por A vezes Z. Então, aplicando a equação, ó, eu tenho que o ΔL1, chamei de ΔL1, que é o elemento 1 aqui, que ele está sofrendo tração, é ele que vai se deformar. Né? Então, N1 vezes L1 dividido por E1 vezes A1. Então, N1 ele vai ser 10 kN ó, no elemento 1, vezes o comprimento do elemento 1, 2 metros, então ele vai ser 200 centímetros, dividido por E, vezes a área. A área está lá no enunciado, né? 10 centímetros quadrados. Então está tudo em centímetro e tudo em quilonewton. Beleza? Então meu ΔL1 ele deu 9,52 vezes 10 a menos 3 centímetros. Então isso é o deslocamento do ponto B, que vai ser igual ao alongamento do elemento 1. Então, quando esse elemento 1 se alongar, toda essa barra 2 ela vai se deslocar para baixo. Então, o alongamento do elemento 1 ó, ele é igual ao deslocamento vertical do ponto B. Então, assim a gente encerra o exemplo 1. Tá? Bom, daí eu trago mais um exemplo, exemplo 2. Eu peço para determinar os deslocamentos verticais dos pontos C e D. Deslocamento vertical do ponto C e do ponto D. Então o exercício é bastante parecido com o anterior, mas eu tenho uma força concentrada de 10 kN aqui no meio do elemento. Ó. Então no meio desse elemento aqui eu tenho 10 kN para baixo. Tá? Então 20 kN para cima no ponto D e 10 kN para baixo no ponto B. Então vamos lá, os passos são os mesmos. Né? Então eu tenho o comprimento do elemento, foi dado aqui, eu tenho a área, eu tenho o módulo de elasticidade, então eu preciso encontrar a normal em cada elemento aqui. Bom, vamos lá. Então, primeiro, substituir os vínculos pelas reações de apoio. Então, de novo, ó, eu tenho um engaste. Esse engaste ele vai gerar uma reação de apoio horizontal, que eu chamei de HA, uma vertical que eu chamei de VA, e um momento que eu chamei de MA. Ah, professor, mas eu não sei que direção que eu coloco aqui. Ó. Não tem problema. Pode colocar em qualquer direção. Quer dizer, as direções vertical e horizontal, né? O sentido pode colocar em qualquer sentido. O momento pode colocar horário ou anti-horário. Você vai descobrir se está certo depois. Como assim? Vamos lá. Bom, daí a gente vai para as reações de equilíbrio, né? Então, somatória de força na horizontal tem que ser igual a zero. Adotei para a direita positivo. Então, quais as forças na horizontal que eu tenho na estrutura? Só HA, né? Então, HA é igual a zero. Depois a somatória das forças verticais tem que ser igual a zero. Adotei para cima positivo. Então, quais as forças verticais que eu tenho? Eu tenho para baixo VA.
então se é para baixo é menos. Tem para baixo 10, então menos 10. E eu tenho para cima 20, então mais 20. Então essas são é a somatória de forças na vertical, isso tem que ser igual a zero. Isolei VA aqui, VA igual a 10. Se ele deu 10 positivo, quer dizer que eu adotei o sentido de VA correto. Então eu mantenho ele para baixo mesmo. Bom, agora vamos ver o momento. A somatória de momento, em relação ao ponto A, ele tem que ser igual a zero. O ponto A é esse aqui, ó, lembrando, né? Então, adotei horário positivo, e aí eu vou começar a fazer a somatória de momento. Então vai ficar menos MA, MA é anti-horário, né? Então menos MA. VA gera momento? Veja, VA passa em cima do ponto A. Ó. A linha de ação da força passa em cima do ponto A. Não gera momento por esse motivo. 10, ele passa em cima do ponto A também. Ó. A linha de ação da força passa em cima do ponto A. Assim como HA, a linha de ação da força passa em cima do ponto A. Então, nenhuma dessas três forças vai gerar momento. E o 20, ele vai gerar momento? Ó, a linha de ação da força do 20 está aqui, ó, né? Ele passa em cima do ponto A? Não. Então, eu tenho que pegar a menor distância entre a linha de ação da força e o ponto que eu estou calculando o momento. Então, a menor distância é essa distância aqui, ó, que é de 2 metros. Então, esse vai ser o nosso braço de alavanca. Então, vai ficar 20 vezes 2. Ele está gerando horário ou anti-horário? Então, ele está fazendo essa estrutura girar anti-horário, né? De forma anti-horário. Então, é menos 20 vezes 2. Então, isso aqui é a somatória de momento. E isso tem que ser igual a zero. Não coloquei aqui, mas é igual a zero. Então, fica menos MA tem que ser igual a 40. 20 vezes 2, passei para o outro lado, né? Ficou positivo, ficou igual a 40. Então, veja, MA ficou igual a menos 40 kN vezes metro. Se ficou negativo, quer dizer que eu adotei o sentido errado aqui, ó. Não era anti-horário. O sentido tem que ser horário para equilibrar a equação. Tem que fazer de novo? Não. Eu só mudo no diagrama de corpo livre o sentido desse momento. Então veja, ó, essas são as nossas respostas, né? Então aqui no diagrama de corpo livre, ó, eu faço essa correção. Então se o MA, que estava anti-horário, deu negativo, mudei. Ele virou horário, então agora 40 kN vezes metro, horário. Beleza. Então esse é o diagrama de corpo livre. Bom, vamos agora ao diagrama de normal, né? Então o diagrama de normal serve para eu encontrar qual que é o valor da normal em cada seção do elemento. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou pegar uma folha de papel aí, ó, e vou colocar em cima da seção que eu quero encontrar o valor de normal. Então, ó, aqui está o meu diagrama de corpo livre, né? E eu fiz um corte aqui, ó, nesse ponto. Então, nesse ponto, eu corto e olho para cima. Qual que é o valor da normal? Qual que é o valor das forças de tração ou compressão nessa seção de corte? Então, eu tenho 20 kN tracionando, não é isso? Então, se eu mudar a posição dessa seção de corte aqui, ó, então, ao invés de olhar para cima, eu vou olhar para baixo agora. Ó. Então, eu tenho 10 tracionando, mais 10 tracionando. Então, também deu 20. Ó. Então, olhando para cima, eu tenho 20 tracionando. Olhando para baixo, eu também tenho 20 tracionando. Então, no mesmo ponto, olhando para cima ou para baixo, tem que dar o mesmo valor, tá? Então, vamos mudar agora a posição do corte. Ó. Vamos colocar um pouquinho mais para baixo. Então, agora, colocando um pouquinho mais para baixo, aparece só 10 tracionando, né? Vamos olhar para cima agora. Ó. Olhando para cima, eu tenho 10 para baixo, 20 para cima. Então, eu tenho, de novo, 10 tracionando. Então, olhando para baixo, 10 tracionando. Olhando para cima, de novo, 10 tracionando. Então, novamente, independente de olhar para cima ou para baixo, na seção tem que dar o mesmo valor, tá? Então, recapitulando, ó, se eu fizer o corte aqui em cima, eu tenho 20 tracionando. Se eu fizer o corte aqui embaixo, eu tenho 10 tracionando. Bom, vamos agora cortar esse outro elemento aqui, ó. Então, vamos cortar esse elemento e olhar para a esquerda. Eu tenho alguma ação de tração? Não, não tenho, né? Então, nesse elemento aqui, ó, em qualquer ponto que eu fizer o corte, eu vou ter zero, né? Então, o meu diagrama, eu olhando para a direita, a mesma coisa. Não tem ação de normal, né? Então, vai dar zero. Então, o meu diagrama de normal ele vai dar 20 tracionando, 10 tracionando e aqui dá zero. Tração positivo, né? Então, terminei o meu diagrama de normal. Ele dá isso aqui, ó.
Bom, agora eu vou fazer o cálculo do deslocamento vertical dos pontos C e D, né? Dos pontos C e D. Então, para isso, ó, eu tenho que usar a equaçãozinha lá. Ó. Então, ΔL é normal vezes L0 dividido por A vezes Z. Bom, a normal, ela muda nesse elemento aqui. Ó. Então, eu tenho que fazer um cálculo do ponto A até o ponto B e depois do ponto B ao ponto C, porque a normal ela é diferente, né? Em cada ponto que eu pegar. Ó. Então, primeiro, ó, eu vou fazer o deslocamento AB. Então, o deslocamento AB, a normal vale 10. Ó, 10 vezes o comprimento do elemento é 1 metro, então são 100 centímetros, dividido por E vezes A. Então, eu tenho um deslocamento nesse trecho AB. E depois eu tenho um deslocamento no trecho BC. Ó. Então, no trecho BC, eu tenho 20 kN. Então, vai ser 20 vezes o comprimento, que é 100, dividido por E vezes A. Então, eu tenho um segundo deslocamento devido ao trecho BC. Então, o meu deslocamento vertical no ponto C, que é esse ponto aqui, ó, vai ser a soma desses dois valores. Então, 9,52 mais 4,76 vai dar 14,28 vezes 10 a menos 3, né, centímetros. Então, esse vai ser o deslocamento vertical do ponto C. Como esse elemento aqui ele não sofre deflexão, né, então ele não vai entortar, o deslocamento vertical do ponto C e do ponto D vão ser iguais, ó. Estou falando que vão ser iguais, tá? Então tá aí, essas são as respostas. Tá joia? Então até o próximo vídeo, a gente vai tirando dúvida pelo WhatsApp. Bom, pessoal, não está sendo fácil para ninguém, né? Então, esses vídeos, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma, né? A experiência que eu tenho é a experiência que eu estou tendo agora, nesse momento de crise. Então, é um momento difícil para todo mundo, né? Para vocês e para a gente também. Pode ter certeza que eu gostaria de estar em sala de aula, eu gostaria de estar em contato com vocês. É muito mais fácil para dar aula, eu demoro muito mais tempo para preparar um material desse aqui do que para aplicar esse exercício na sala de aula, né? Então, é um momento de aprendizado para todo mundo. Não pense que está sendo fácil para a gente, que não está sendo, mas eu penso que a gente está tentando minimizar as perdas, né, que a gente vai ter. Então, vai ter problema sim, a gente está ciente de que esse momento é um momento complicado, né? Mas a gente está tentando reduzir as perdas, né? Se a gente cancelar calendário agora, a gente vai ter um outro problema, né? Então, houve uma discussão dentro do campus de Aquidauana, depois teve uma discussão dentro do estado do Mato Grosso do Sul e decidiu-se trabalhar com atividades à distância, né? E a gente está fazendo um teste, né? A gente não sabe até quando vai esse momento, mas a gente está tentando gerar o menor prejuízo possível, né? Eu estou tentando fazer minha parte aqui, estou tentando contribuir da melhor forma com vocês, e aí eu espero feedback, né? Eu espero que vocês tragam também sugestões, opiniões para melhora. O cenário ele é complicado, então ele vai trazer prejuízo mesmo, né? E vamos trabalhando aí, tentando minimizar as perdas, né? Perda vai ter mesmo, não vai ter jeito. Mas aí qualquer dúvida a gente vai tirando pelo WhatsApp, a gente pode fazer uma videoaula aí pelo Google Meet também, se vocês acharem que deve, ou eu posso continuar postando vídeos, né, se vocês acharem que está funcionando, mas aí eu espero o feedback de vocês mesmo, tá, sinceramente. Bom, então por hoje eu fico por aqui, tá? Até mais, então.